Bom dia, que alegria poder começar mais uma semana de oração, né? Sei que hoje ainda é dia 30 e 31 de março, né? Mas não importa, nós queremos começar o mês de abril orando. Então, terminamos março orando e começamos abril orando. Bom dia, Tati. Bom dia, Simone, Neide, Dona Felícia, Sati. Bom dia, Tati em Videira. Bom dia, Beth. Sejam todos bem-vindos no nosso tempo de meditação na Palavra de Deus, né? E o versículo para hoje se encontra em Mateus 6, 33. E diz assim a palavra do Senhor: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nesse texto aqui, Jesus ele estava explicando e falando para os discípulos sobre o porquê de nós andarmos na nossa correria do dia a dia, né? Que nós buscamos tantas coisas e muitas vezes nos esquecemos que a melhor coisa que nós podemos ter, que nós devemos buscar, é o reino de Deus para nossas vidas, para nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família. Nós buscamos tantas coisas para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida, e esquecemos o principal, que é buscar o reino de Deus. Esse texto ele vai começar falando que não adianta nós viver preocupado com a nossa vida, com o que nós devemos comer, com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos beber, porque tudo provém do Senhor. Nada vem do acaso para nós, para nossas vidas. Nós sofremos na nossa vida porque nós não buscamos e nós não colocamos tudo nas mãos do Senhor. Deus, ele quer cuidar mais e mais de nós, da nossa vida. Deus, ele quer que nós o buscamos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nós não podemos buscar a Deus somente quando nós precisamos dele. Nós precisamos estar alinhados, conectados com o Senhor todos os dias na nossa vida. Aqui ele fala, esse texto, que o Senhor ele cuida das aves do campo, que elas não precisam trabalhar. E o Senhor as alimenta. Aqui também Jesus está falando que ele cuida dos lírios, que as flores, quando a gente olha, né? Essa semana nós estávamos viajando e tem umas árvores que eu não sei o nome, e elas são toda cor-de-rosa, linda, linda, assim. A gente encontra muito descendo a Serra Dona Francisca aqui. E o Senhor nos abençoa com essa visão tão linda. E se Ele cuida daquelas árvores, quanto mais nós, que somos muito mais importantes para Ele. Mas para nós obter esse cuidado total do Senhor, nós temos que buscar primeiro a Deus. É por isso que nós fizemos essa semana de oração. Para a gente lembrar, porque às vezes a gente esquece, nós esquecemos de agradecer tudo que o Senhor tem feito para a nossa vida, porque tudo se torna para nós rotina. E rotina é uma palavra que a gente deveria ter com a nossa disciplina, com as nossas coisas do dia a dia, mas uma rotina de oração, de acordar no horário certo, de dormir no horário certo, de comer as coisas certas, fazer uma rotina disciplinada. Mas o que torna a rotina para nós é tipo assim, eu tenho que acordar, então eu acordei, mas eu nem lembro de agradecer ao Senhor porque eu acordei. Esse foi o nosso texto ontem sobre gratidão na classinha com as crianças. Porque nós não agradecemos quando levantamos, porque nós estamos acostumados que levantar é algo rotineiro para nós.
Nós não agradecemos pelo alimento muitas vezes, porque nós temos o alimento todo dia. Nós não agradecemos o nosso trabalho, porque nós temos um trabalho, nós nunca ficamos desempregados. Então a gente não costuma mais agradecer por aquilo. Nós não agradecemos pela nossa casa, pela nossa cama quentinha, nós não agradecemos pelas roupas que nós temos, porque isso se torna algo corriqueiro no nosso dia a dia. Mas e quem não tem isso agradece tanto quando ganha alguma coisa assim, né? Mas nós deveríamos buscar primeiramente a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós nos tornamos gratos. O Senhor, Ele desperta no nosso coração uma fome, uma vontade de estar na presença dEle constantemente. Mas isso nós só vamos conseguir quando nós adquirimos o hábito de ler a palavra, de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar o reino do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E não tem nada que seja mais maravilhoso que isso. Não tem nada que seja mais importante nas nossas vidas do que buscar realmente esse reino de Deus. Nós precisamos pedir sabedoria do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos colocar isso em prática todos os dias. Porque a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente da sabedoria do mundo. No mundo nós aprendemos coisas para nossa intelectualidade, para nós podermos viver aqui. Mas quando buscamos a sabedoria de Deus, é para nós passarmos esse tempo aqui e encontrarmos com Jesus lá na eternidade. Essa sabedoria que nós temos que buscar todos os dias. Sabedoria para agir, para falar, para decidir. Quantas pessoas sofrem porque elas decidem as coisas assim, ó, um piscar de olhos, sem buscar orientação e sabedoria do Senhor. E aí essas pessoas estão sofrendo, porque aí depois que acontecem as coisas, elas oram, e daí elas não conseguem praticar a fé delas, porque elas acham que Deus as esqueceu. Mas nós não colocamos nas mãos de Deus. Nós não buscamos primeiramente o reino de Deus. Buscar a sabedoria de Deus vai fazer você refletir maturidade na tua vida espiritual. Quando você lê a palavra, você medita na palavra, você vai adquirir maturidade espiritual. Deus vai te ajudar a discernir todas as coisas. Deus vai derramar graça, entendimento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós conseguimos colocar aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece nas nossas vidas. Você pode fazer muitos planos e você deve fazer muitos planos, você deve ter objetivos, mas você tem que colocar o Senhor nos teus planos, você tem que alinhar a tua vida ao Senhor. Quando nós falamos em conversão, é porque há uma mudança de vida. Quando você precisa fazer uma conversão no trânsito, você está indo para um lado e você tem que mudar para o outro lado. E assim é a nossa conversão com Jesus. Nós temos que alinhar a nossa vida com Jesus. Esta é uma semana que muitas pessoas tiram para refletir. A semana que antecede a Páscoa, para nós cristãos, é a maior festa que tem. Quando comemoramos a ressurreição do nosso Jesus. Aquele que nem a morte conseguiu deter. Nem a morte. Nada detém
o nosso Deus. Tamanho é sua glória, tamanho é o seu poder. Muitas vezes esquecemos disso. Muitas vezes não entregamos a nossa vida ao propósito de Cristo. Mas nesta semana nós nos lembramos do propósito de Cristo para as nossas vidas. Por que que Cristo nasceu? Por que que Cristo viveu? Por nós, ele morreu. A Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus aqui na terra foi vir para levar sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, para sarar as nossas feridas, para curar os nossos corações e para morrer numa cruz. Por isso, ele precisou morrer numa cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados, que ainda hoje vão continuar nas nossas vidas. Claro que com discernimento e a busca do reino do Senhor, nós não pecamos tanto quando pecávamos quando estávamos no mundo. Mas nós continuamos pecando, porque nós somos seres humanos. Nós vamos chegar um dia na presença do Senhor. E Ele vai estar lá para nos receber. E esse dia vai ser um dia maravilhoso. Nós vamos poder dizer para Ele o quanto nós amamos Ele face a face. Nós vamos ver o nosso Jesus face a face. Então nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Alinhar o nosso propósito com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós não podemos viver perdidos nesse mundo. Nós não fomos criados para viver perdidos nesse mundo. Nós fomos criados para um propósito de busca, um propósito de viver por Cristo e com Cristo todos os dias da nossa vida. Nós somos criados para sermos direcionados por Ele. É Ele que nos dá a direção de tudo aquilo que nós vamos fazer. Você pode até por um tempo fazer as coisas e parecer que está indo tudo numa boa, que está dando tudo certo. Mas se não for através da nossa oração, vai chegar um tempo que as coisas não vão estar bem. Porque a palavra está dizendo que é todos os dias. Nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E hoje é o dia de nós buscarmos o reino de Deus. Se nós nos reunimos hoje pela manhã, acordamos e estamos aqui meditando na palavra, é porque nós cremos nisso. É porque nós queremos isso. Queremos primeiro Jesus na nossa vida. Que seja uma semana leve para todos nós. Que seja uma semana de dedicação à oração, de busca na palavra, de colocar realmente a nossa vida nas mãos de Deus e pedir que o Senhor alinhe os nossos caminhos com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. É Ele que vai nos tirar da nossa comodidade, é Ele que vai nos tirar do nosso conforto, e é por Ele que nós estamos aqui nesta manhã, porque nós cremos que o nosso Jesus vive, e um dia nós vamos encontrar Ele face a face. Vamos orar. Querido Jesus, nesta manhã em que nos acordamos cedo, Deus, para te buscar, para orarmos juntos, para dizer, Senhor, que nós queremos
que a nossa vida esteja alinhada com a tua vida, Jesus. Pai, tu és bom, tu és fiel, tu tens cuidado de cada um, Senhor Jesus. Tu tens suprido as necessidades de cada um. Então, Pai, sonda os nossos corações nesta manhã e vê se há em nós, Jesus, algo que não vem de ti, que não provém da tua vontade para nossas vidas. Olha para nós, Jesus, e se nós estamos saindo do propósito que tu fez para cada um que está aqui, que tu possa chamar a nossa atenção, que tu possa nos dar discernimento, que tu possa nos dar sabedoria para estarmos voltando para ti. Ó Deus, muitas vezes nos sentimos perdidas no mundo, mas não é isso que tu queres para nós, porque tu tens um propósito e nós vivemos para isso, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque podemos levantar, porque temos a tecnologia para nos ajudar, onde mesmo longe, Jesus, nós estamos juntos com uma grande família, para buscar o teu reino em primeiro lugar. Nos abençoa, Deus, nesse dia e durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz e o teu amor. E amanhã estaremos novamente aqui, em busca do reino do Senhor para nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Amém.